Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom estar aqui novamente com vocês em mais uma edição de Você Precisa Saber. E eu sempre começo o programa falando, olha, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva. E você pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que essa informação que nós temos hoje, muitas pessoas vão precisar saber. E você pode ser esse canal de bênção, né? Levar para o seu amigo, sua família, seu colega de faculdade, escola, seja o que for, uma informação tão importante dos nossos dias, não é verdade? Hoje o nosso tema é tecnologias digitais. Só em falar o tema eu já estou ansioso para começar o programa. E quem vem falar sobre isso é uma pessoa super preparada, ele é auditor federal de tecnologia da informação na Controladoria Geral da União, no CGU, né? Professor de pós em cibersegurança e na CESA School, se eu falar errado depois ele vai corrigir, professor de tecnologias digitais na Escola Superior de Rede, né? Diácono, membro da nossa igreja aqui de Moby Dick, membro do Grupo de Ciência e Fé, também é graduado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão de Projetos, pós-graduado em User Experience, na UX, né? E vai por aí. Então quem está aqui com a gente, o nosso amigo Luiz Cláudio, que prazer tê-lo no programa. Pai do Senhor, pastor Wallace, prazer é todo meu, né? É uma satisfação. Pai do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Satisfação estar aqui com os irmãos para compartilhar desta experiência. Então, o nosso assunto, a nossa pauta de hoje é muito interessante, tecnologias digitais. Eu queria já perguntar, né? A gente vai logo no rasteiro, né? Então, eu perguntar, o que é digital ou digitalização? O que é necessário para ser considerado digital? Correto. Bom, tecnologias digitais. Então, pegando a palavra digital ou digital, se nós formos na essência da palavra, ela está relacionada a transformar aquilo que nós conhecemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que é analógico, em algo que é digital. Então, em essência, nesse primeiro momento, nós estamos falando da linguagem dos computadores, que o computador ele conversa entendendo zeros e uns. Então, basicamente a essência da palavra digital. Hoje, para nós entendermos melhor o que é o digital, nós temos o nosso aparelho celular. É o melhor exemplo que nós temos hoje, né? Para trazermos, né, tudo hoje na nossa vida, ou boa parte da nossa vida, está em nosso aparelho celular. Então, o conceito de digital, ele está relacionado a levar do mundo analógico para o mundo digital. E vários países estão nessa corrida pela digitalização há algum tempo. Existe, inclusive, até um ranking mundial, que ele mostra o posicionamento de cada país. Então, hoje, por incrível que pareça, né, talvez alguém não tenha ouvido falar, mas a Estônia é o país considerado como o mais digitalizado no mundo. A Estônia. E nesse ranking, que conta aí em torno de 70 países, o Brasil ocupa a 57ª posição. Nós estamos bem longe, bem lá atrás. Agora, se nós formos olhar do prisma da oportunidade, em termos de oportunidade de crescimento, oportunidades de mercado de trabalho, existem muitas oportunidades no Brasil. Então, para um primeiro momento, a explicação sobre digital e digitalização seria essa. Bem, então vamos lá. Como falar sobre inclusão? Fala-se muito, né? Inclusão social, inclusão digital, sem abordar o assunto de literacia, é isso? Literacia digital? Isso, literacia digital, né? Então, para nós aproveitarmos a imagem que está em tela, né? Nós vemos que tecnologias digitais, tudo está ao alcance dos nossos dedos, né? Ele mostra exatamente as telas, a imagem ela mostra vários círculos, vários momentos, né? Em que ao alcance do dedo eu consigo acionar um determinado dispositivo, eu consigo
acionar ali, por alcance dos meus dedos está a tela do meu celular, ao alcance dos meus dedos está o controle, por exemplo, da minha casa. Quantas e quantas casas hoje são consideradas como casas inteligentes? As cidades, que também é mostrado na nossa imagem, são mostradas como cidades inteligentes, com vários recursos interagindo um com o outro. Então, no segundo slide, nós temos a inclusão digital. Então, a definição da palavra inclusão digital, ela está relacionada a eu incluir na maior parte possível ou o maior público possível no mundo digital. E isso aconteceu com uma grande ênfase de 2020 para cá. Inclusive, o governo federal, na época, ele viu-se na necessidade, né, de incluir as pessoas. Nós tínhamos, para sermos bem assim, sucintos, né, 70 milhões de brasileiros que eram desbancarizados. Essas pessoas, elas não tinham conta em banco. Uma coisa assim que hoje é impensável, mas as transações, os pagamentos que eram feitos com dinheiro, e era dinheiro em espécie. Então imagine que nós tínhamos um grupo que poderia ser considerado ali que já utilizava as tecnologias em torno de 80 milhões. E eu acrescento mais um público de 70, eu praticamente dobrei esse número. Então essa é a inclusão digital. Ela aconteceu num determinado momento por uma necessidade, que foi tudo aquilo que nós vivemos na pandemia, e a literacia digital, ela vem na sequência, mas na verdade ela deveria vir primeiro, porque a literacia digital ela está relacionada ao quê? A eu saber usar com propriedade, e não só eu, mas os nossos 70 milhões que foram incluídos, né? Os recursos digitais, os meios digitais. E aí o senhor talvez tenha alguma experiência nesse sentido, mas eu tenho uma, por exemplo, né? Em que as pessoas elas têm acesso ao que é digital. Eu posso fazer um Pix instantâneo, imediato. Mas eu estou fazendo, mas eu não sei exatamente o que eu estou fazendo. Tem até a experiência interessante da minha mãe, ela foi a uma feira e o Pix era R$80. Tinha que fazer o Pix para o feirante lá, R$80. Ela passou 800. Então essa é a experiência Mas ela foi incluída, digital? Foi. Ela não era bancarizada, passou a ser. Ela foi ao banco abrir a conta, estávamos isolados ali, né, em casa. Abriu a conta pelo celular, fez toda a autenticação, a validação. Alguns anos atrás, para abrir uma conta no banco, nós tínhamos que ir lá, apresentar comprovante de residência, tudo físico. Hoje é tudo digital. Então, a própria interface do aplicativo, ela valida o seu rosto, faz a sua biometria, e se você quiser e desejar, eu quero ir ao banco. Não tem banco, não terá agência para você ir, porque alguns bancos que surgiram nesses últimos 5 anos são totalmente digital. Então, isso é o digital. Então, o governo federal ele fez um trabalho, não só o governo federal, mas governos estaduais também fizeram um trabalho nesse sentido. Inclusive, as secretarias que haviam dentro dos governos chamavam Secretaria de Transformação Digital. E hoje, então, o nosso título eleitoral está no celular, ele é digital. Eu não preciso mais, por exemplo, apresentar minha carteira de habilitação como documento de identidade físico. Alguns anos atrás, nós íamos fazer um check-in num hotel ou principalmente aeroporto. Você apresentava ali a sua carteira de uma forma, às vezes um arquivo PDF, uma imagem. O pessoal olhava e falava, não, eu quero ver essa carteira física. Hoje nós apresentamos a carteira no celular, nem questiona-se mais. Por quê? Porque é digital. A carteira está no celular, o título eleitoral está no celular, a carteira de trabalho está no celular, os bancos estão no celular, digital. Então, inclusão digital. Levamos todo o grupo para acesso às tecnologias digitais. A literacia digital, ela está relacionada a deveríamos ter preparado esse público para usar essas tecnologias. Não fizemos esse trabalho, não foi possível, ele precisa ser feito agora de uma forma quase que trabalhinho de formiguinha, né? Cada um na sua casa, com a sua família, com os seus familiares. E existe um trabalho também que é um trabalho feito nível governo. Muito bom. Interessante porque são termos que nós não estamos acostumados a ouvir, né? Então, essa parte de você ensinar para usar, né? O pessoal teve que usar para aprender depois. A situação, a pandemia veio trazer muitas coisas, né? Mas tá bom.
Muito se fala sobre quarta revolução industrial. Para quem nos assiste e ainda não está familiarizado com o termo, o que significa? E como ela se diferencia das revoluções anteriores? Ok, então a quarta revolução industrial nós vemos melhor no terceiro slide que temos para mostrar aí para nossos espectadores, né? Que mostra a história da revolução industrial. Primeiramente vem lá a primeira revolução industrial, que nós podemos caracterizá-la ali no século XVIII. O século XVIII ele marca ali uma revolução em que as indústrias, as fábricas, né, elas aparecem com toda a pujança delas, utilizando ali o carvão como combustível, máquinas a vapor. Então essa foi a primeira revolução industrial, um foco na industrialização. Agora, a segunda revolução industrial já vai para o século XIX, e nós temos aí na imagem mostrando que houve uma produção em massa, né, a caracterização da produção de tudo aquilo que era. Aí começam a surgir ali os primeiros veículos, os produtos foram produzidos ali em massa, em série, a linha de montagem, né, o próprio trabalho feito pelo Ford, né, e o que resultou as linhas de montagem. A terceira revolução ela vem então com um pouco já de automação, vemos que já acontece no século XX, e a quarta revolução industrial ela ocorre agora no nosso século XXI. Uma coisa também que às vezes passa rápido e nós não percebemos, um quarto do século já foi. Nós estamos em 2025. Então, um quarto do século XXI, nós já passamos por ele, né? E essa quarta revolução industrial, ela vem no sentido de que trouxe para nós a inteligência artificial, a automação, o digital tornou-se presente no nosso dia a dia. Houve uma convergência, porque nós estamos falando de tecnologias, né? Hoje, por exemplo, eu não falo mais em tecnologia da informação apenas. Eu não falo mais em... Se eu estou circulando numa cidade, como nós moramos aqui, todo o sistema de semáforos é controlado por um outro tipo de tecnologia que nós chamamos de tecnologia operacional. São equipamentos, são softwares com essa característica. Se eu vou a um hospital, o equipamento que está ali, ele é um equipamento que ele trabalha com OT, ou Operation Technology, ou tecnologia operacional. Então há uma convergência entre a tecnologia da informação, a tecnologia operacional, a internet das coisas, porque a minha câmera, que está lá na minha casa, ela está conectada à internet. Às vezes, roupas, jogadores, atletas, utilizam roupas que estão conectadas para verificar ali como é que está sendo ali o desempenho, como o corpo está se comportando. Relógios hoje sabem mais sobre a nossa vida do que nós mesmos. Os próprios smartwatches, isso é a internet das coisas. Então, a quarta revolução industrial, ela marca o quê? A convergência das tecnologias de tal forma, por isso nosso tema, tecnologias digitais, as tecnologias convergiram de tal forma que hoje nós estamos imersos nesse contexto, nesse mundo digital. Bem, Cláudio, como a convergência entre TI, TO, IoT, é isso mesmo, 5G, computação em nuvem e IA, que é inteligência artificial, está transformando o futuro do trabalho? A resposta mais adequada que nós temos é acompanharmos o trabalho que é feito pelo Fórum Econômico Mundial, que se reúne em Davos, na Suíça, todos os anos, e eles geram desse encontro um relatório, que é um relatório que fala sobre o futuro do trabalho. Então, a convergência sobre todas essas tecnologias, que chegamos até a comentar um pouco, né? Isso tem mudado drasticamente a questão do trabalho. Se nós observarmos hoje, no transporte público, não encontramos mais o cobrador. Desapareceu essa figura, o cobrador de passagem. Se nós observarmos os caixas de supermercado, a maioria dos supermercados hoje ele já tem um caixa totalmente automatizado ali, que o cliente ele pode optar por usar um atendimento 100% automatizado, que as pessoas num primeiro momento têm uma certa resistência, mas aos poucos vão cedendo, porque não querem às vezes ficar numa fila.
nós vemos que a tendência ela vai aumentando. Geralmente começa assim, coloca-se 2 máquinas ali totalmente automatizadas, mantém-se lá os caixas humanos. Depois as coisas ficam meio que parelho, né? 50% máquinas automatizadas, 50% pessoas. E quando nós observamos algumas lojas hoje, existem lojas da Amazon, desde lá 2016, já eram 100% automatizadas. Você entra, seleciona ali, existe um controle de acesso para o ambiente, seleciona ali os seus produtos, coloca na sacola, ele já lê o código de barras, na hora da passagem ali, na saída, faz um débito direto no seu cartão de crédito. Então, é a convergência dessas tecnologias. Nós vemos isso em relação à tecnologia operacional que nós chamamos de OT, né? A central de abastecimento, a companhia que fornece a energia elétrica, os hospitais, citado também, né? Toda a tecnologia ali convergindo no sentido de nos entregar um resultado. A internet das coisas, no nosso braço, nas nossas roupas, na nossa casa, cidades inteligentes conectadas. E quando nós fazemos uma associação assim, de quando que isso começou, qual foi o pontapé inicial, pastor? 2012. 2012 foi um ano que marcou a chegada dessas tecnologias digitais convergindo. Por isso o título do nosso programa aqui é Computação Ubíqua, né? Ou Computação Pervasiva. De lá para cá, mais de 10 anos passaram, mas nós percebemos o quê? Um crescimento grande do uso de tecnologias em nuvem. Surge o Netflix, surge o Uber, surge o Nubank. Essas empresas, elas existem em essência na nuvem. Elas não são necessariamente, cada uma delas tem a sua sede e tudo, mas se elas quisessem, Airbnb é uma empresa que ele aluga apartamentos sem ter apartamentos. E Uber aluga carros sem ter carros. Então, o raciocínio é esse, né? A ideia é essa. Então, essa convergência toda nos levou ao resultado que nós temos hoje da computação ubíqua ou computação pervasiva. Interessante. Você poderia dar exemplo para a gente prático de como essa convergência se manifesta em diferentes setores da economia? O exemplo mais didático que nós temos aqui seria o setor da saúde. Um exemplo recente agora, né? Considerando aí a data que nós estamos, desse ano. Um conhecido, ele fez um exame médico, e esse exame foi uma tomografia, estava sentindo uma dor de cabeça em casa e sentindo-se mal. Ele procurou o hospital, fez uma tomografia computadorizada, o médico olhou e falou, olha, não tem nada aqui, vai para casa, vai tomar um analgésico, está tudo certo, descansa, repouso. Por curiosidade, ele chegou em casa e pegou a imagem da tomografia, retirou ali, teve o cuidado de retirar ali os dados pessoais dele, e ele subiu essa imagem no Grok. O Grok é uma inteligência artificial do antigo Twitter, que hoje é chamado de X ou X. Subiu ali no Grok e pediu para o Grok analisar a imagem. E o resultado que o Grok entregou para ele foi o seguinte, olha, vocês procurem imediatamente um hospital porque você está prestes a ter um AVC. Então, o médico que havia analisado o exame entregou para ele uma análise. A inteligência artificial, o uso, né, como o senhor perguntou, né, o uso prático, né, deu um resultado totalmente diferente. Ele voltou ao mesmo hospital, conversou com o médico, geralmente os médicos, quando nos recebem nesses ambientes, antigamente eles diziam assim, você perguntou para o Dr. Google, né? Hoje eles falam assim, você usou o Dr. IA. E ele foi sincero, falou assim, não, de fato, eu usei. Mas o médico, ele foi sábio, ele falou assim, não, tudo bem, então eu acho que eu tenho um outro exame que eu posso fazer uma ressonância magnética em você, para ver se é isso mesmo. Feita a ressonância, ele teve que ficar internado, porque de fato ele estava prestes a ter um AVC. Então, uso prático da inteligência artificial. Que coisa impressionante, né? A inteligência artificial está surpreendendo a todo mundo. Amém. Qual o papel da inteligência artificial nesse contexto de convergência tecnológica? E quais os principais impactos da inteligência artificial no dia a dia das empresas e das pessoas? O principal que nós vemos é um crescente uso da inteligência artificial, especialmente no cotidiano das pessoas, né? Como assistentes, ali às vezes como agendadores de tarefas, então automação de algumas atividades. Então, no nosso dia a dia,
podemos começar o uso nesse sentido. As pessoas estão aprendendo o idioma, as pessoas estão usando para aprender assuntos diversos. Há situações em professores estão não só dando aula, mas também sendo ensinados por assistentes de IA. As empresas, elas estão utilizando também para desenvolverem projetos, para desenvolverem seus próprios agentes de inteligência artificial, né? O órgão em que eu trabalho, por exemplo, nós temos assistentes de IA auxiliando em vários aspectos, né? Tudo bastante incipiente, mas assim, processos que eram lidos, avaliados e tinham esse resultado em semanas, hoje em minutos, 30 minutos após apresentarmos o documento, a inteligência artificial já traz um resumo que é bastante útil e tem sido bastante útil. Que pena que estamos chegando ao fim, Cláudio, porque o assunto é muito interessante. Eu queria que você pudesse deixar um recado para o pessoal que nos assiste em cima disso tudo que nós conversamos. Ok. O recado principal que nós temos aqui para todos os que estão nos acompanhando, ele é refletido nessa imagem que é apresentada ao final, né? Ela mostra o quê? Ela mostra pessoas conectadas no primeiro momento, todos ali nas suas telas, nos seus celulares. Hoje é comum nós andarmos pela cidade e vemos que muitas vezes as pessoas andam olhando para a tela, ali nos restaurantes, todos ali sentados à mesa, mas concentrados nas suas telas. Então, assim, apesar de nós estarmos conectados no nosso cotidiano, existe um momento que é interessante que nós nos desconectemos. Inclusive a imagem inferior, ela mostra as pessoas já recolhidas ali para dormir e a tela, o celular está à mão, né? Então existe um momento em que é interessante que nós nos desconectemos. E o exemplo mais prático para nós é a igreja, o culto, o momento ali do culto, o momento da comunhão. Nós podemos separar aquele momento para nos conectarmos com o Senhor, abandonarmos o digital e nos conectarmos com o eterno, com o celestial. Então fica essa mensagem e no seu dia a dia, conecte-se também com a sua família, com seus filhos, porque são momentos ímpares que nós temos com os nossos familiares. Muito bom, muito bom. É verdade, a Bíblia fala isso, né? Há tempo para tudo, né? Há tempo para você ficar na bênção, né? Atento ao que o senhor está falando, deixa o digital de lado um pouquinho, dá atenção à família, dá atenção àquilo que Deus tem para nós. É muito bom. Só tenho a agradecer, Cláudio, a sua presença, foi muito valiosa essa informação. Obrigado e volte mais vezes. Vou te chamar para mais um programa para a gente continuar o assunto, que é muito vasto e muito interessante. Grande alegria minha, Pastor Wallace, estar aqui, né, no programa Você Precisa Saber. Estou à disposição para novos convites. Amém. E você que nos assiste, já pensou quantas pessoas que precisam saber dessas informações que nós acabamos de passar para vocês? Então, compartilha, curta, comente e compartilhe esse programa com seus amigos, porque te encontro no próximo programa. Você Precisa Saber. Até lá. Você precisa saber.